A nossa meditação nesta manhã, obrigado, Gina. A nossa meditação nesta manhã está no livro de Jeremias 20, versos de 7 a 12. Irmãos, quando eu estava meditando nesse texto, titulei esta mensagem como vencer o desânimo. Como vencer o desânimo? Jeremias 20, verso de 7 a 12, ele diz: Persuadiste-me, ó Senhor, e persuadido fiquei. Mais forte foste do que eu, e para prevaleceste, sirvo de escárnio todo dia. Cada um deles zombam de mim, porque sempre que falo, tenho de gritar e clamar, violência e destruição. Porque a palavra do Senhor se me tornou um opróbrio e ludíbrio todo dia. Quando pensei, não me lembrarei dele e já não falarei no seu nome, então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais, porque ouvi a murmuração de muitos, há terror por todos os lados. Denunciai e denunciaremos todos os meus íntimos amigos que aguardam de mim que eu tropece, e dizem: bem pode ser que esse se deixe persuadir, então prevaleceremos contra ele e dele nos vingaremos. Mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro, por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão, serão sobremodo envergonhados, e porque não se houveram sabiamente, sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo, esquadrinhas os afetos e o coração, permite, veja eu a tua vingança contra eles, pois te confiei a minha causa. Amém? Como vencer o desânimo? Amados, na cidade que nós estamos morando, vivemos, ou melhor, na sociedade em que nós vivemos, todos nós, seres humanos, passamos por circunstâncias. Todos nós passamos por momentos difíceis. Todos nós temos as nossas dificuldades. E aí, quando acontece isso, nós nos desanimamos. Ninguém pode dizer que jamais alguém adoeceu. Alguém dos irmãos pode dizer: eu nunca adoeci, porque eu tenho certeza que todos nós já adoecemos algum dia ou alguma vez. Irmãos, ninguém pode dizer que jamais também ficou triste. Eu nunca fiquei triste na minha vida, porque um dia todos nós já entristecemos. E também ninguém pode dizer que jamais, olha, eu nunca fiquei desanimado na minha vida, porque todos nós um dia já nos desanimamos. Todos nós passamos por dificuldades. Todos nós passamos por circunstâncias difíceis, irmãos. Seja no aspecto econômico. Às vezes você não tem o dinheiro para comprar o alimento. Às vezes acontece com um problema na sua família, de um marido ou esposa ficar doente. E às vezes acontecem situações que você não planejou na tua vida, aí vem o desânimo. Quando uma mãe fica doente, parece-me que a casa cai. Quando um pai, um marido fica doente, você se desanima. E também não é diferente também
na vida espiritual, também é da mesma forma. As circunstâncias vêm, os momentos difíceis chegam, aí você se desanima na vida espiritual. Passamos por momentos difíceis na nossa igreja. Estava conversando a semana passada com um colega meu de outra denominação. Ele falou: eu não sei que a igreja era tão cheia. Agora os irmãos começaram a sair, foram para outras igrejas, só está o pastor está querendo ir embora. Estou desanimado. Ele falando lá na casa. Olhei para ele e fiquei pensando, eu acho que não é só na tua igreja. Não é só com você que está acontecendo esse desânimo. Eu acho que é meio que geral. E quando eu olhei para esse texto aqui na meditação, estava até conversando com o pastor no dia que ele visitou. Você vê esse homem, esse profeta de Deus, homem de Deus, como eu e você somos salvos, mas ele se desanimou. Amados, todos nós desanimamos. E quando nós olhamos para esse texto de Jeremias 20, de 7 a 12, irmãos, nós encontramos o segredo para vencer o desânimo. Eu não sei qual é a sua situação nesse momento, se você está passando por circunstâncias, ou se você está passando por um momento difícil. Eu não sei se é no aspecto da sua vida pessoal com Deus, ou se é na sua vida espiritual, mas uma coisa eu aprendi nesse texto e aprendi com esse profeta e com Deus, que nós possamos encontrar o segredo para o desânimo. Vamos orar. Deus, obrigado. Obrigado porque o Senhor deixou escrito na Tua palavra de pessoas, de profetas, de homens que deram as suas vidas por amor ao Senhor. Eles nunca esqueceram de quem os tirou do lamaçal do pecado, de quem os tirou, os livrou, Senhor, das trevas. E nos ajuda nesta manhã a não esquecer de quem nos chamou e também de quem nos deu a vitória no final. E que possamos tirar, Senhor Deus, lição através da Tua palavra nesta manhã, que possamos, Senhor Deus, vencer esse desânimo. Olha para a Tua igreja, Senhor, olha para os nossos corações, esquadrinha os nossos corações nesta manhã. Que possamos, Senhor Deus, tirar pelo menos uma palavra, pelo menos um versículo, pelo menos, Senhor Deus, um ponto desta mensagem para a nossa edificação. Esteja, Senhor Deus, com o pastor da igreja, esteja com sua família, esteja com a liderança desta igreja. Nos anima, ó Deus, nos anima, que possamos, Senhor Deus, a crer e confiar no Senhor. Nos ajuda em nome de Jesus. Amém. Então, encontramos o segredo para vencer o desânimo. Nesta manhã, eu quero pegar apenas 3 versículos. O segredo para vencer o desânimo. Irmãos, toda pessoa pode vencer o desânimo. Toda e qualquer pessoa pode vencer o desânimo. Primeiro, não escutando o que outras pessoas dizem negativamente. Tem uma palavra no grego que ele fala sobre murmurar. Olha o que ele diz no versículo 10. Eu vou pegar o versículo, 3 versículos só. Olha o versículo 10, o que ele diz. Eu não vou entrar no contexto aqui, porque essa não é a minha realidade de falar hoje. Mas, olha, Jeremias, irmão, passou por um momento muito difícil. Que povo, irmãos, que eles profanaram o nome de Deus. Eles, irmãos, faziam ofertas aos outros deuses, sem ser o nosso Deus. Ofereceu sacrifício a Baal. Pegava seus filhos e oferecia a esse Deus satânico. Mas esse não é a nossa realidade hoje. Eu quero falar sobre o desânimo. Olha o que diz o versículo 10 aqui, irmãos. Porque ouvi a murmuração de muitos.
Jeremias aqui, irmãos, ele ouviu apenas um sussurro no seu ouvido. Irmãos, toda pessoa pode vencer o desânimo, mas não ou escutando a outras vozes negativamente. Jeremias aqui, ele ouviu uma murmuração. E essa palavra murmuração no grego, eu não sei se é, eu não sei falar o grego, imagine, é gonguzo, é um murmúrio, murmurar quer dizer algo embaixo, falar entre os dentes, você fala baixinho, manifesta queixa ou desgosto de alguma coisa. E Jeremias ouviu, irmãos, ele está numa situação aqui complexa. As pessoas queriam ver esse Jeremias morto, eles queriam ver esse cara lá embaixo. E aí o versículo 10 diz o seguinte: porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados. Imagine que situação aqui que Jeremias estava. Aí ele vê um grupo com seus olhos, imagina-se a cena, as pessoas formando grupos e eu falando baixinho. Irmãos, ele pensou, é de mim que estão falando. E aí imagine, irmãos, esse sussurro, porque ouvi a murmuração de muitos. Esta expressão aqui, irmãos, essa expressão de murmurar de muitos, essa expressão de Jeremias reflete razão, reflete o motivo que levou a um estado profundo de desânimo. Eu não sei se você já se deparou com uma situação de você estar pensando algo contrário, dizer assim, eles estão falando de mim, só pode, não é possível, você está passando por um momento ou circunstância difícil, daí você vê um grupo, você diz, é de mim que eles estão falando, mas não, às vezes não é. A Bíblia apresenta exemplos de pessoas que não deram ouvidos às outros que falaram negativamente. A Bíblia está repleta disso. Nós não podemos dar ouvido, irmãos, às pessoas que ficam falando negativamente. Olha o coronavírus aí, veio para matar. Olha, você tem que se vacinar porque senão você vai morrer. E ficam falando, agora as igrejas vão passar por momentos difíceis. Vão passar mesmo. E quando Jeremias ouviu essa murmuração, irmão, essa expressão levou ele a um estado profundo de desânimo. Ele diz assim, aterrou por todos os lados. Mas ele estava esquecendo de uma coisa, irmãos. Quem o chamou? Foi Deus. Então, há exemplo de pessoas que não deram ouvidos às outras, que falaram palavras negativas. Nós temos exemplo de Davi, não deu ouvido. Também tem a Ana, mãe de Samuel, Golias, o Bartimeu, o cego, enfim, tem vários outros exemplos que não deram ouvido às palavras negativas. Irmãos, o que eu posso tirar de lição através desse versículo é que eu e você devemos aprender desta expressão do profeta, que nos ajuda a não dar ouvidas às outros que falam negativamente de nós. Tem pessoas, irmãos, que falam mal de nós. Tem ou não tem? Tem pessoas que falam mal dessa igreja. Tem pessoas que falam mal dessa igreja. Como? Essa igreja é fria. Você já ouviu essa expressão? Mas fria como? Por quê? Porque os cânticos não são com bateria, os cânticos não são alegres, não faz você pular e vibrar. Muitas pessoas dizem que a nossa igreja é fria. E quando você ouve isso, o que acontece? Você desanima. Você se desanima. Mas por quê? Porque nós não estamos, irmãos, para agradar as pessoas. Mas nós somos seres humanos, nós desanimamos facilmente. Seja uma palavra negativa, você está, olha, hoje eu vou para a igreja, eu vou ouvir uma mensagem, você às vezes
não é aquilo que você queria ouvir. Aí às vezes você desanima porque nós somos seres humanos. Mas uma das coisas que eu posso afirmar para os irmãos, não dê ouvidos para as palavras, para as frases que as pessoas falam negativamente. E quando Jeremias ouviu aqui, irmãos, porque ouvi a murmuração de muitos, aterrou por todos os lados, denunciai, e o denunciaremos todos os meus inimigos que aguardam de mim que eu tropece, dizem, bem pode ser que eu se deixe persuadir, então prevaleceremos contra eles e nos vingaremos. Olha que palavra. Amados, nós desanimamos facilmente. Eu posso estar no auge da minha carreira espiritual, mas se eu estiver passando por um momento, se eu estiver passando por um momento difícil, por circunstâncias difíceis, se eu ouvir uma palavra, bastou para me desanimar. Aí eu não quero mais orar, porque Deus não me ouve. Aí eu não quero ir mais para a igreja, porque a igreja é fria. Aí eu não vou mais para a igreja, aí eu não quero. Irmãos, essas expressões não ajuda, só atrapalha. Então, irmãos, você e eu devemos aprender desta expressão do profeta, que nos ajuda a não dar ouvido aos outros que falam negativamente de nós. Muitas pessoas falam mal de nós, mas lembre de uma coisa, que Deus é que nos chamou. É que Deus que nos chamou. E Ele que nos tirou lá daquela vida que nós éramos. Não esqueça disso. Aí nós vamos para o versículo 9. Olha o que ele diz no versículo 9 lá, irmãos. Quando pensei, não me lembrarei dele, e já não falarei no seu nome. Então isso me foi no coração como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos. Já desfaleço de sofrer e não posso mais. Amados, toda pessoa pode vencer o desânimo. Segundo, não esquecendo do quem o chamou. O versículo 9 aqui. E essa palavra chamar no grego, esse nome grego aqui eu não sei, é picaléu, klesis. Que nome chamar? Significa ser chamado pelo nome, escolhido. Jeremias 29, quando pensei, não me lembrarei deles, já não falarei no seu nome. Irmão, esta é uma magnífica expressão da luta em que se debatia na alma do profeta. Por um lado, o desejo de abandonar o ministério. Desde criança, Deus falou assim, eu escolhi você, eu chamei você. E de repente ele se depara ali. Olha, você vai levar a minha mensagem e vai falar para esse povo. Irmãos, o povo, sabe o que fazia? Zombava dele. Esse povo criticava dele, tirava, escarnecia ele. Irmão, escárnio, é zombaria. O próprio último grau de injúria, humilhação. Irmãos, eles queriam ver esse Jeremias humilhado. No chão. E é assim que tem pessoas que querem ver nós derrotado lá no chão. Todos nós podemos vencer o desânimo. E essa expressão da luta que se debatia na alma do profeta Jeremias, irmãos, ele tinha um desejo de abandonar esse ministério, que só lhe trazia sofrimento. E por outro lado, a sensibilidade de resistir a uma compulsão interior muito mais forte do que ele. Eu não aguento mais. Eu não queria estar na pele dos pastores, principalmente de pastor. Que às vezes você, irmãos, está na frente. Vou pegar o exemplo do pastor Sérgio. O pastor Sérgio está na frente da igreja.
Às vezes Deus fala assim, ó, você vai pegar esta igreja e você vai conduzir e você vai trabalhar. E pastor prega, ensina e vai. Parece que a gente não quer nada. Aí passa um ano, passa 2 anos, 3 anos e vê as circunstâncias, vê os problemas, vê os momentos difíceis. Daí chega um momento que, não dá. Eu vou desistir desse ministério. Aí fica essa briga, esse conflito, irmãos. Por um lado, né, o desejo de abandonar. Por outro lado, a sensibilidade, né? Se eu não pregar, quem que vai pregar? Se com Deus está difícil, imagine sem Ele, então eu vou. Que luta! Então em Coríntios 9,16, depois os irmãos podem ver, ou se os irmãos quiserem abrir, podem ficar à vontade, mas aqui em Coríntios 9,16 diz: pois se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar, pois se para mim pesar essa obrigação, porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Que situação de Jeremias! Toda pessoa possa afirmar para os irmãos, pode vencer o desânimo. Eu não sei o que os irmãos estão passando nesse momento. Mas se você está desanimado, irmãos, quero que você olhe para a vida de Jeremias. Desde pequenos Deus o chamou. Mas ele encontrou e se deparou na sua vida, na sua carreira, nos momentos difíceis. E apenas uma murmuração, irmão, bastou para ele querer desistir. E no segundo ponto, não esqueça de quem chamou, irmãos. Ele esqueceu que Jesus é que tinha chamado, Deus o chamou para aquele ministério lá. Você vai levar. Eles estão profanando o meu nome, eles estão fazendo coisas totalmente erradas que seus pais não faziam. E isso chegou a mim. E você vai levar. Você vai até naquele vale lá e vai levar a minha mensagem. Amados, nós nunca devemos nos esquecer de quem nos chamou, de quem teve a misericórdia de nós quando nós éramos nada e ninguém. Você já pensou nisso? Irmãos, Jeremias, em um momento, ele ficou nesse vai e vem. Ele ficou desanimado. Você como crente, você que é servo de Deus, você em algum momento já se desanimou na sua vida? Porque a Bíblia me fala que profetas, homens grandes de Deus, também se desanimaram. E eu tenho certeza que eu e você também já chegou um momento das nossas vidas que nós já pensamos em desistir. É ou não é? Eu já pensei, irmãos, várias vezes em desistir. Deus sabe, Ele esquadrinha meu coração, Ele sabe. Eu já pensei em desistir. Falei, quando eu vim para cá, passei por momentos difíceis, economicamente falando. Falei, e agora? Quem que vai me socorrer? Quem que vai me ajudar? Passei momentos da minha família. Falei, será que é só com a minha família? Olhar todo mundo alegre, mas só eu passando por isso. Eu falei, não aguento. Eu falei, vamos embora. O que eu estou fazendo aqui em Jaguareíba? As minhas coisas tudo lá. Minha família tudo para lá. Eu não tenho família aqui. E teve um momento que eu chorei, sozinho. Falei, eu vou desistir, Senhor, porque as coisas não dão certo para mim. Ouvi as pessoas falando. E depois eu falei, é com a minha família. Não pode ser. Aí você que é um servo de Deus, você que é um pai de família, você pensa em desistir. Irmãos, eu pensei em desistir várias vezes. Confesso para os irmãos, um dia compartilhei com um pastor da igreja, falei, pastor, eu acho que eu vou mudar de igreja. Porque eu pensei que era só eu que passava por problemas.
Quando eu estava olhando para Jeremias, irmãos, Jeremias foi chamado por Deus. Mas Jeremias ouviu uma murmuração e desanimou. Jeremias esqueceu de quem o chamou, de quem tirou ele. Irmãos, ele não era nada. Sem Deus nós não somos nada e ninguém. Só pela misericórdia de Deus. E que pela misericórdia de Deus é que hoje eu e você estamos aqui. É pela graça de Deus. Eu quero dizer para você nesta manhã, irmãos, nós desanimamos muito fácil. Nós queremos desistir rapidamente, mas não esqueça, se você está aqui, é pela graça e misericórdia de Deus. Se você está desanimado, não desanime. Se você for ver a história de Jeremias para trás, você vai ver, irmãos, como que Deus é um Deus misericordioso. E você vai ver, irmãos, como que aquele povo, irmãos, que convivia, vivia, sabia das coisas, eles faziam tudo ao contrário. Aí nós vamos para o versículo 11, que é o último versículo, para a nossa meditação. O versículo 11. Primeiro, irmão, todas as pessoas devem vencer o desânimo, não escutando outras vozes negativamente. E o segundo ponto foi que todos nós podemos vencer o desânimo, não esquecendo de quem nos chamou. E o terceiro ponto está no verso 11. Ele diz assim: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Serão sobremodo envergonhados, porque não se houvera, sabiamente sofrerão afronta perpétua, que jamais se esquecerá. Irmãos, toda pessoa pode superar o desânimo, reconhecendo que Deus sempre lhe dá a vitória. Primeiro, não ouve as palavras negativas. Segundo, não esqueça de quem chamou você. E terceiro, reconheça, irmãos, que Deus sempre lhe dá vitória. Irmão, você já viu em toda a história, em toda a vida, a gente passa por altos e baixos, mas no final vem a vitória. Você já viu naqueles filmes que você gosta de assistir? O cara apanha, sofre barbaridade, no final vence. Na vida espiritual também é assim, nós vamos ter altos e baixos, nós vamos desanimar. Mas quem que dá vitória no final? É Deus. E também essa palavra vitória no grego, Nikão, não sei se é conquista, superioridade, vantagem ou triunfo que se consegue contra o oponente, uma disputa. Irmãos, essas palavras aqui, irmãos, em Jeremias 11 diz: mas o Senhor está comigo, como um poderoso guerreiro. Deus está ao nosso lado todo o tempo, Ele está ao nosso lado, Ele sabe, a Bíblia diz que Ele esquadrinha, e essa palavra esquadrinha, irmãos, Ele entra no nosso coração, Ele sabe de todas as coisas, Ele sabe o que você está pensando, Ele sabe o que tu está planejando, Ele sabe o que você está passando, se é circunstâncias, se é um momento difícil, Ele sabe de todas as coisas. Na Bíblia há exemplo de pessoas que conquistaram vitórias. Tem ou não tem? Vitórias colocaram toda a sua confiança em Deus. Eles se desanimaram, mas eles assim mesmo colocaram toda a sua confiança em Deus. E Jeremias confiou em Deus. Ele está dizendo assim, ó: o Senhor está comigo como um poderoso guerreiro.
Por isso, essas pessoas vão tropeçar. Irmãos, tropeçarão os meus perseguidores. Se tem alguém que persegue nós, a justiça vem de Deus. Ah, mas agora eu vou tirar satisfação com ele. A vingança pertence ao Senhor. Ah, mas eu vou. Não, espere, calma. Gostei de uma expressão uma vez que nós citamos entre nós. O senhor falou: calma, gente, calma, calma. Vamos aguardar, vamos esperar, né? Deixa baixar a poeira. É mais ou menos nisso. Da mesma maneira, você e eu devemos colocar toda a confiança na obra poderosa de Cristo na cruz do Calvário. Na cruz ele obteve por nós uma vitória total. Você pode imaginar, irmãos, eu vou repetir, não posso falar aqui sobre o que aconteceu, mas você vê na sua casa, irmãos, a história de Jeremias. Eu não queria estar na pele de Jeremias. Que povo! Que povo, irmãos! Fazia tudo o contrário. Imagine chegar ao ponto, irmão, de pegar seus filhos e sacrificar. Você vai ver que Deus derrotou. Olha a justiça de Deus. Então nós aprendemos hoje como vencer o desânimo. Nós aprendemos o segredo para vencer o desânimo. Primeiro, qual que foi? Não escutar que outros dizem negativamente. E segundo, nós aprendemos também que nós não devemos esquecer, irmãos, não esquecer de quem nos chamou. Se você está aqui hoje, é pela graça de Deus. E o último, reconheça que Deus sempre no final vai dar a vitória. Eu não sei o que você está passando, meu irmão, mas não esqueça que no final você vai ser vitorioso. Então, ao concluir este sermão, quero mais uma vez enfatizar que todos nós podemos superar o desânimo. Portanto, devemos superar o desânimo como grandes homens de Deus. Homens de Deus também que desanimaram, mas eles confiaram em Deus. Receberam novas forças e assim seguiram diante, servindo ao Senhor. Irmãos, este é o momento de sair desse estado, se você está passando por isso, no qual você se encontra. Mas eu quero dizer para você nesta manhã, somente crê, confia em Deus e Ele lhe dará a vitória total, assim como aconteceu. E no final disso tudo, o que aconteceu, irmãos? Jeremias olhou para Deus: me dê esse privilégio para me ver a desgraça desses caras. Diz lá, você pode ler. E Jeremias, com tudo que ele passou, me dê esse privilégio de eu ver os meus inimigos caírem. Irmãos, não desanime. Não desanime. Nós podemos passar o que passarmos, mas vamos passar isso juntos. Não ouvindo as palavras negativas, reconhecendo que nós estamos aqui porque Deus nos chamou, Deus tem um plano, Deus tem um propósito na nossa vida. Mas se você está passando o que está passando, lembre-se que nós temos um Deus vitorioso, Ele está ao nosso lado. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado a Deus, porque o Senhor está ao nosso lado. O Senhor não permite que alguém, Senhor Deus, por mais que o Senhor permita que alguém fale palavras negativas que venham nos desanimar, pessoas, Senhor Deus, que às vezes querem ver as nossas desgraças, mas o Senhor nos chamou, nós somos salvos. O Senhor nos chamou com um propósito. Nós estamos aqui, ó Deus, reunidos como igreja. O Senhor sabe e sonda os nossos corações o que eu estou passando, o que meus irmãos estão passando. Pode ser momentos difíceis, circunstâncias da vida, eu não sei, Pai. Às vezes, no nosso coração, nós queremos desistir.
mas através da tua palavra. Aprendemos através da vida de Jeremias, que ele confiou e creu no Senhor, e no final o Senhor deu a vitória. Que possamos, Senhor Deus, a crer e confiar no Senhor, todo dia, cada momento de nossas vidas, até que o Senhor venha nos buscar. Esteja, Senhor Deus, com cada um de nós neste dia, nos abençoando. E nós agradecemos pela tua palavra em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos. Sonda, ó Deus, o meu coração, prova o meu pensar e vê se em mim há algum caminho mau. Me guia no caminho, me guia no caminho eterno. Tu me conheces, meu sentar, meu levantar. Tu entendes meu pensar, tu conheces todos os meus caminhos, sabes meu andar. Sonda,